Bom, vamos lá. Apresentar um pouco aqui sobre esse projeto que realizamos esse ano de 2023 e trazer uma abordagem um pouco menos técnica, até para em algum momento que não seguimos com o projeto ou tirarmos o site do ar, que a gente possa recordar desse projeto e que outras pessoas possam acessar ele, acessar o vídeo e entender basicamente o que foi esse projeto. Bom, iniciando ali pela Teras, tá? A Teras ela surgiu através do nosso projeto de APS, tá? Ele aqui embaixo a gente tem um pouco sobre nós, uma explicação sobre o que é um sistema de apoio à decisão, basicamente, né? Que é o que a gente está realizando aqui. E a Teras ela surgiu para auxiliar usuários com relação a investimentos. Então, existem muitos dados que usuários, quando vão investir ali em alguma empresa da Bolsa Brasileira, eles precisam analisar dados fundamentalistas, principalmente, que está relacionado ali com o valor da empresa, né? E também tem os dados que estão relacionados com o preço da empresa, né? Que seriam os dados de cotação. Então, nós, como parte da Teras, buscamos trazer esses dados para o usuário de uma maneira que fique mais fácil de ele entender aqueles dados e, é, e que ele não precise ficar acessando cada página ali da empresa para basicamente ter que acessar esses dados. Então, a gente facilita ali a vida do usuário final. Além de tudo, a gente busca, através de modelos ali de inteligência artificial, trazer é, predições ali do mercado, tanto predições na parte fundamentalista quanto na parte de price, tá? Além desses modelos de predição de valores, a gente também tem alguns modelos ali que fazem a, a seleção, de maneira simples, seleção e classificam, né, cada empresa ali da Bolsa Brasileira. Bom, a empresa Teras, ela surgiu, o nome dela surgiu através de dois princípios ali, né? Terabytes e o deus Tote, que é o deus do conhecimento e da escrita, o deus egípcio. Então, a união desses dois nomes, desses dois parâmetros, surgiu a empresa Teras. Explicarei um pouquinho sobre os modelos aqui que a gente trabalha, que é a regressão polinomial, o K-means e redes neurais. Além do K-means, a gente também tem aqui o PCA, que eu falaria um pouquinho também. Bom, aqui tem, não sei quando visualizarão esse vídeo, mas também tem aqui os vídeos, né, do canal da Teras, que pode ser acessado e, e entender ali um pouco sobre sobre o que foi a Teras, o que nós fazemos e tudo mais. Esse aqui é mais um overview rápido de basicamente do nosso site. Aqui a gente fez também o login, né, com o nosso site. Ele foi construído em Flutter para a web, o que foi um desafio até, isso porque o Flutter, a ideia, né, basicamente, é ele ser utilizado para sistemas como Windows, Android, e quando você traz ali o Flutter para a web, que o Flutter ele tem a capacidade de você desenvolver para desenvolver um código só para inúmeras plataformas, tanto para o Android, quanto para o iOS, quanto para o Windows. Então essa foi uma das vantagens de a gente utilizar aqui o Flutter. E nós compilamos o nosso código tanto para o Android quanto para a web. Então foi muito interessante a gente utilizar o Flutter, mas ao mesmo tempo foi um desafio, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre serviços na nuvem, né, que utilizamos.
Utilizamos aqui servidores da Google, né, e serviços da Google para fazer a autenticação de usuários, armazenar e gerenciar os dados ali dos usuários, tanto os dados de autenticação do próprio site como da experiência do usuário, né? Como por exemplo aqui temos um sistema que possibilita ele favoritar as empresas, né? Esses serviços de favoritar empresas são serviços que criamos, né? Aqui utilizamos serviços e criamos um armazenamento de dados que assim que o usuário ele faz interações com a página, é armazenado e capturado dados do servidor da Google. Utilizamos também serviços da AWS, né, o banco de dados Redshift da AWS, para fazer ali armazenamento de dados das empresas, né? Então separamos, né, usuários e os dados das empresas em dois bancos de dados diferentes. Utilizamos ali o da AWS, exatamente porque o nosso site ele fica alocado em um servidor da AWS, né? Utilizamos como forma de alocação do nosso serviço de alocação do nosso site o S3 da AWS. Fora o S3, utilizamos ali o Certificate Manager e o Certificate Manager ele torna a nossa página segura, tá? Ele adiciona ali o HTTPS na nossa página. O Route 53 é um serviço de rotas da AWS, né? Utilizamos ele também. E o CloudFront também utilizamos. O interessante de você utilizar assim, todos esses serviços que estão na nuvem, né, é porque a gente também não tem que ficar fazendo manutenção de servidores, né? Então, você alugando ali um serviço da AWS, no caso a gente acabou não pagando, para falar a verdade a gente pagou, mas foi uma taxa bem pequena, mas a gente não precisa ficar lidando com os serviços com o trabalho de ficar fazendo manutenção dos servidores e se preocupando com o quesito de ter um servidor fixo, tá? Então a gente somente aluga um serviço ali na nuvem e utiliza ele. O interessante do nosso site é que independente ali do país que você esteja acessando o site, quando você vai acessar o nosso site, ele direciona o usuário para o servidor mais próximo. Então, isso diminui muito a latência, né? Então, se você está nos Estados Unidos, você vai acessar o servidor mais próximo daquela localidade que você está. No caso, Estados Unidos. O servidor mais próximo ali dos Estados Unidos daquela localidade específica. Então, isso se torna muito interessante e aumenta a velocidade ali de acesso à nossa página e aos nossos dados. Aqui no sistema de login a gente implementou o Google, tá? Então fica muito mais fácil o login do usuário. Então você pode utilizar o Google como método de login ali e automaticamente o Google ele faz uma verificação lá no caso o Flutter, né? A web ela faz uma verificação lá no Firebase e você pode tanto cadastrar um usuário com o Firebase, né, quanto acessar um usuário seu que já exista lá no Firebase. Então se torna um método de login muito mais rápido. Caso não seja feito aqui o login com o Google, você preenche todos os dados, né, de maneira correta, claro, e automaticamente é cadastrado esse usuário lá no Firebase. Então utilizamos aqui o Firebase como método de autenticação. No caso aqui eu seleciono o usuário e automaticamente eu já sou logado com esse usuário. Outra implementação aqui ainda falando de Firebase que a gente disponibilizou é você conseguir favoritar ali os seus cards, né, as empresas que você está investindo. No caso aqui, eu não tenho nenhuma empresa ainda, então se eu quisesse favoritar aqui uma empresa, eu posso ver as empresas que eu tenho aqui favoritadas, o que se torna muito interessante ali para o usuário. Removerei aqui o login, só para demonstrar como que fica, né, caso você não esteja logado em uma conta. Então, aqui, como eu não estou logado em uma conta, aparentemente não aparece o botão aqui de favoritar usuários, né? Então, isso aqui foi uma implementação muito legal que traz ali inúmeros benefícios para o usuário final.
Vamos fazer login novamente na conta para seguir aqui com algumas análises e demonstração. Bom, falando ali de análise fundamentalista, aqui a gente traz todas as empresas, né, de uma maneira que o usuário ele consegue fazer um comparativo ali de alguns dados, né, e um outro ponto muito interessante é que você consegue pesquisar pelo setor, né, então caso eu queira fazer uma comparação ali das empresas, por exemplo, do setor de construção civil, eu consigo fazer aqui um comparativo com relação a essas empresas, né, e visualizar qual empresa tem um bom desempenho, né, nesse ramo. No caso aqui, o que acontece? Como que é feito esta clusterização, né, essa classificação aqui de empresa de médio desempenho, desempenho baixo e desempenho alto? Bom, isso é feito através do K-means, tá? Um modelo de clusterização. Mas na verdade o que ocorre não é só uma clusterização com todas as empresas da Bolsa Brasileira, que são 480. O que ocorre é uma clusterização por setor na real, né? Então você pega todo o setor ali de construção civil e você consegue fazer um comparativo com todos os dados de cada empresa e verificar ali quais as empresas que ela tem o maior desempenho nesse setor de construção civil. Mas antes mesmo de realizar essa clusterização, entra ali um outro método, né? Um outro modelo ali, uma ferramenta, né? Da, de inteligência artificial, que é o PCA. Então o PCA ele vem para simplificar ali os dados complexos. Ele vem para destacar direções nas quais os dados eles mais variam, porque a quantidade de dados é inúmera, né? Então a gente precisa ter um entendimento desses dados. E aí o PCA ele vem exatamente para a gente conseguir ter esse entendimento desses dados. Depois de já ter ali um entendimento, realizamos uma clusterização por segmento. Então pegamos ali as empresas e direcionamos elas para grupos em comum. Então essa empresa ela é boa, essa empresa ela é média e essa empresa ela é ruim, utilizando o K-means. Uma comprovação de que realmente isso está ocorrendo, está funcionando, é a classificação ali da Petrobras. Ela classificou aqui nesse momento, né, nessas últimas análises, um desempenho médio. Então, nesse momento, a Petrobras está tendo um desempenho médio, relativamente médio. Porém, em outro momento, um momento atrás, que a gente rodou o modelo, ela tinha um desempenho muito bom. Então, é interessante analisar ali sempre o modelo de acordo com o semestre, né, que está sendo construída essa análise. Então, nesse semestre, nesse momento, o desempenho da Petrobras ele é médio. Tá? E é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira. Então, olhando aqui para o setor de construção civil, a gente consegue fazer um comparativo aqui das empresas que maior tem ali que tem o maior desempenho, né? Então a gente vê aqui as empresas com bom desempenho, né? Como a Lopes, como a Melnick, como a Trisul. Então a gente consegue fazer um comparativo aqui de como essas empresas elas estão com relação ali ao seu setor. E tudo isso quem faz é o K-means. Bom, vamos analisar alguma outra empresa aqui, para que a gente possa entender ali basicamente como que tá outros parâmetros da, da, da empresa, né? Como eu já mencionei, a gente busca simplificar ali pro cliente, pro usuário, né? Pro cliente final. Então aqui a gente traz todos alguns dados aqui calculados, né? Como o valor de mercado, o lucro líquido, o PL, dividend yield, o ROI,
o lucro por ação, e traz aqui também os dados de cotação, né? O mínimo, o médio e o máximo. E aqui isso aqui facilita a vida ali do usuário final, né? Que ele consegue fazer ali uma análise, tanto como eu mencionei para o setor, ou mesmo uma análise de empresa a empresa. Aqui é o interessante, tá? A gente utiliza uma regressão polinomial para poder fazer a predição ali dos próximos semestres. Então aqui a gente tem até setembro de 2024 predições. E aqui a gente consegue visualizar ali outros indicadores, como contas a receber, como o lucro líquido, como a reserva de lucro. Então a gente consegue visualizar ali esses dados e fazer uma análise ali, caso eu queira remover uma linha, aproximar, eu consigo dar zoom aqui no gráfico, ter uma interatividade bem interessante com o gráfico, tudo construído em Flutter, e se torna bem interessante ali para o usuário final. Ele consegue fazer uma análise complexa com todos esses dados aqui de maneira simples, né? Ele não precisa entrar no site da empresa para poder visualizar essas informações. Observando aqui para uma visão mais de price, que a gente busca também fazer uma predição ali dos dados, a gente consegue ver o tipo da empresa, né? Se a empresa tivesse mais de um tipo aqui, como o tipo 4, tipo 11, a gente conseguiria analisar aqui pelo tipo também. E a gente consegue visualizar os indicadores. Então, temos o RSI, temos as bandas de Bollinger, temos o MACD, e aí a gente consegue fazer uma análise aqui desses indicadores também. Vamos lá. Observando aqui a média móvel, temos tanto os valores de cotação, né, o azul, a linha azul, como a própria predição aqui do modelo, que aqui já é um modelo de rede neural, né? A gente tem aqui uma rede neural de camadas profundas e de muitas camadas, se eu me recordo muito bem, são 6 camadas. Então, com cada camada tendo mais de 300 neurônios, 400 até mais, que tem uma arquitetura, a nossa rede neural, tá? Então, ela tem uma arquitetura específica. Bom, falando aqui sobre a análise de price, né, a gente consegue remover as linhas também para fazer análises específicas, por exemplo, os valores que já ocorreu, ou até mesmo, né, aqui eu consigo dar um zoom, mexer no gráfico, trabalhar com o gráfico aqui, bem interessante, ou até mesmo falando em uma análise mais da predição, né? Se eu quiser entender como que está ocorrendo essa predição aqui, eu consigo analisar ali a predição para algumas semanas das cotações, ou até mesmo visualizar a predição da média móvel, né? Então eu consigo ver aqui como a média móvel ela vai se comportar nesse período. Bom, posso favoritar a empresa, como eu mencionei, né? E depois aqui visualizar todas as empresas que eu tenho favoritadas aqui na Bolsa, né? Nos meus favoritos, todas as empresas da Bolsa Brasileira. Então, basicamente, foi isso. Utilizamos modelos ali de inteligência artificial, PCA, K-means para fazer e regressão polinomial para fazer ali predições e análises fundamentalistas, e utilizamos modelo de rede neural para fazer uma análise mais do setor ali de cotações, né, o setor de preço, o setor de price, né, na área de price. E basicamente foi essa a realização ali do nosso projeto, né? Facilitar a vida ali do investidor, né? Do investidor em ações. Então se torna muito mais fácil para ele fazer esse comparativo de empresa para empresa, ter uma predição ali de como o mercado ele vai estar, né, futuramente. Claro que isso não é uma recomendação de investimento, mas sim um meio de auxiliar o usuário final.